Olá, queridos e amados irmãos do Horto do IP. Saúdos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Desejo mandar os meus parabéns para os 35 anos de aniversário no Horto do IP, grande testemunho da presença de Deus em Campo Limpo. Quero também agradecer os pastores, pastor Edgar, pastor Paulo, os diáconos e a liderança da igreja pela fidelidade do seu serviço na igreja através desses anos. Louvo a Deus também com os irmãos nesse dia especial de consagração do novo projeto de construção. Esse prédio servirá para acomodar todos para que possamos melhor adorar o nosso Deus juntos como um só corpo. Esse projeto é uma resposta de oração de muitos anos. Deus providenciou de uma maneira milagrosa o meio pelo qual o ministério pudesse expandir e permanecer nas instalações dentro do próprio horto. Esta notícia foi para mim motivo de muita alegria. Estou animado com os irmãos para ver esse projeto realizado. Vamos juntos erguer as paredes enquanto continuamos servindo a nosso Deus, cada um no nosso devido ministério. A construção desse prédio não é um fim em si, mas sim um meio pelo qual podemos melhor servir e demonstrar na vizinhança que adoramos um Deus vivo e que Ele está agindo no nosso meio. O prédio é um meio pelo qual marcamos a nossa presença na vizinhança, como também Deus marca a sua presença em nosso meio quando reunimos para louvá-lo neste local. Espero que na minha vinda no próximo ano, podemos regozijar juntos nas bênçãos que o Senhor há de dar através desse projeto. Robin e eu mandamos o nosso abraço a todos, que Deus continue abençoando cada um enquanto realizamos esse projeto. Hoje é um culto muito pontual. Certamente um culto histórico para nós. Todos os cultos são especiais. Todos. E eu quero mandar um abraço aqui, quem está no Face, quem está no culto online também. Todos os dias são especiais para nós, para Deus. Nenhum dia é melhor do que o outro. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas o ajuntamento da igreja coletiva tem um gosto especial, porque aqui, de uma certa maneira, o Espírito Santo está em todos nós, e nesse momento aqui, é o momento do povo de Deus congregar, estar junto, obedecer Hebreus 10, 25, não abandoneis o vosso ajuntamento. Então, hoje é um culto especial, porque há muitos anos, nós sonhamos, nós oramos. Nós oramos, nós sonhamos com um espaço maior, com um prédio novo. Temos um lugar muito privilegiado dentro do Horto do IP. Que visão magnífica Deus deu para o pastor Alan e a liderança nos anos 80. De querer um espaço. Naquela época, geralmente as igrejas tinham 10 por 25, 15 por 30. E eles já sonhavam com um lugar maior, de mais de 2.000 metros quadrados é o espaço do nosso terreno aqui. Dentro do Horto do IP. Falou o pastor Paulo para a gente lembrar dos benefícios de Deus. Você é grato. Tem gente aqui que basta atravessar a rua. Não é, dona Anaí? Que privilégio que a senhora tem, hein? E outros que moram aqui, vizinhos nossos. E nós que moramos em órbita desse bairro aqui, gente, tem um lugar desse tamanho aqui, que muitos de nós não pagamos nada. Ganhamos esse terreno de uma missão americana, somos muito gratos a Deus pelas igrejas americanas que doaram. Pastor Alan apresentou o projeto lá nos Estados Unidos, doaram esse terreno à missão, a BWE. Temos um representante aqui, o diretor, daqui a pouco ele vai trazer uma palavra para nós. Doaram, conseguiram levantar o dinheiro para construir esse esqueleto do prédio. De 94 até 2004, depois que o pastor Alan saiu, ele deixou isso aqui praticamente pronto. Faltou acabamento.
Aí de vez em quando vinha uma oferta e nós também aqui. Nós também aqui. Tinha até uma época em que era $1, você me ajuda a lembrar? Cada $1 brasileiro vinha um americano. E foi uma coisa boa, porque nos levou também a não esperar as coisas de mão beijada. Cada $1 brasileiro, eles abençoavam com o outro. Porque a gente às vezes só quer para nós, não é? Agora, nós não fomos abençoados com esse prédio aqui? Fomos ou não? Nós estamos desfrutando o suor de gente de Deus que doou para essa obra aqui. Muitos já morreram e muitos estão vivos e continuam ainda sustentando essa obra. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo que preparou tudo isso para a gente? Nós somos parecidos com aqueles judeus que saíram do Egito e já foram para casas que não construíram, desfrutando de frutas que não plantaram. É bênção demais, não é? Bênção demais para todos nós. Esse terreno foi idealizado para ter um prédio aqui do lado, naquela época, para 350 pessoas. Parecia grande naquela época, hein? 350. Aí, sabe o que eu estava pensando nisso? Se tivéssemos construído esse prédio naquela maquete original, teríamos que demolir. Porque a gente tem agora um projeto para 900 e tantas pessoas. Deus sabe o que faz, não é? Nós temos o desafio de preparar uma futura construção para nossos filhos que vão se casar, para nossos netos. E você sabe que multiplica, não é? A gente anda para São Paulo, é só verticalização. E nós também estamos multiplicando. A gente tem bebês aqui que a gente não comporta mais. A nossa sala aqui está super lotada. Problema para a gente administrar. Nesse período, nós consideramos a possibilidade de vender esse local aqui. Porque existia uma lei, fica também essa pergunta, existia uma lei que proibia, por ser um bairro residencial, de construir aquele prédio nosso. A gente ficou impedido, não pela questão da nossa vontade, pela inviabilidade para não desobedecer à lei. Sabe? Eu já falei para vocês. Já teve uma época que veio uma pessoa chave aí da prefeitura e pediu um dinheiro. Pediu um dinheiro para... Ele falou, se você, naquela época, 20 mil reais, põe 20 mil reais na minha mão, a doutora Adriana lembra, não é? E eu vou mandar fazer esse prédio para vocês. Eu sempre entendi que as coisas de Deus não precisam de propina. Se Deus não queria, propina não. Vamos esperar. E em julho do ano passado, o que aconteceu? Mudou a lei. E agora a gente ficou animado, começamos uma arrecadação financeira, graças a Deus pela sua vida, que se comprometeu. A gente está contando com 15 mil reais por mês para a gente começar esse prédio. Então vamos lá, irmãos. Hoje a gente chama esse culto nosso aqui, por favor, projeta aí, culto de consagração do projeto de construção. E eu quero pegar um texto aqui de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O judeu estava acostumado com altares simples de adoração. Recentemente, Daniel Dantas pregou sobre o altar que Abraão preparou para oferecer quem? Isaac, seu filho. Onde Abraão, Isaac e Jacó andavam, eles faziam pequenos altares, pequenas elevações de alvenaria, de pedra, e adoravam a Deus. Marcava aquele lugar como um lugar de encontro com Deus, um lugar de intercessão, um lugar de oração. Eram homens de oração. E criaram lugares assim, altares. Dessa vez, é o próprio Deus que fala para a comunidade, para as tribos: eu quero que vocês façam um lugar especial para eu habitar
no meio de vocês. Quando você lê esse texto, parece que a gente não captura, não assimila. Aquele povo acostumado a construir altares tão simples, agora ouve da parte de Moisés que eles vão construir algo, um santuário, um lugar da morada de Deus. Obviamente morada simbólica, porque o Altíssimo não habita em construções feitas por mãos humanas, mas de uma maneira especial, a glória de Deus iria estar presente no meio das 12 tribos. Daqui a pouco a gente vai ver uma maquete dessa construção. Agora vamos lembrar, gente, o que está acontecendo aqui em Êxodo 25? O que aconteceu antes? O povo estava no Egito, debaixo do açoite de Faraó, escravos. Deus chama Moisés, liberta esse povo sai marchando pelo deserto, e a Bíblia fala que Deus os tirou com mão poderosa. Eles viram milagres, eles viram as 10 pragas, passaram sede no deserto, clamaram a Deus, receberam água, maná, milagres, Deus controlando tudo. Deus primeiro faz algo em nós, para depois fazer através de nós. Primeiro ele vai mudando o nosso caráter, trabalhando o nosso coração, se revelando, nos ensinando, nos guiando, nos repreendendo, às vezes nos disciplinando, mas ele está trabalhando no nosso coração. E o desejo de Deus, desde Gênesis capítulo 1 e 2, é que nós estivéssemos sempre pertinho dele. Pode ser que você se sinta ausente, distante, desconectado, mas Deus sempre quis chegar mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, até se chamar Deus conosco. Mas enquanto ele não vem, no Antigo Testamento, ele está preparando o caminho. O Senhor está nos preparando passo a passo, preparando o caminho para a chegada dele. Enquanto ele não vinha, ele mandou profetas, mensageiros, até anjos, até ele próprio, chamado Teofania, se manifestou, falando com Abraão, falando com a mãe de Sansão, falando com outros personagens do Antigo Testamento. O anjo do Senhor, aquele anjo que é a segunda pessoa da Trindade, que é o Jesus antes da encarnação, ele queria estar cada vez mais perto de nós. Nesse momento aqui, ele pede para construir, vocês já sabem, quem já leu o Antigo Testamento, grandes milagres aconteceram até esse momento, inclusive uma rebeldia, construíram o bezerro de ouro. O povo já tinha aprendido muita teoria, muita prática, muita teoria, muita prática. E aqui ele dá ordem para o tabernáculo. Eu quero convidar você que quando começa a construir o tabernáculo, Êxodo 35, 4 a 10, ele pede para construir o tabernáculo. Êxodo 35. É uma repetição dos 25 até o 34. Quero ler com você 35, 4 a 10. Posso ler então? Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para quem, gente? Para o Senhor. Todo aquele, ou cada um, de coração, guarde isso, de coração, estiver disposto, trará como oferta, olha como ele repete, ao Senhor. Aí são vários tipos de objetos: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro,
madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peito. Ele vai descrevendo aqui, sobre essa construção, um modelo. Seria uma tenda com vários objetos dentro. Seria um lugar de adoração portátil. O povo carregaria esse lugar de adoração de um lado para o outro, chamado o tabernáculo, também chamado a tenda da congregação, um lugar de reunião provisória para o encontro de Deus com o seu povo. Esse lugar era cheio de significado. Guarde isso. Esse tabernáculo tinha dentro dele retratos de Jesus. A cerca protetora desse tabernáculo era de branco, que fala sobre a pureza, que Jesus nunca pecou. E dentro dele tinha uma pequena tenda, onde tinha o altar do holocausto. Porque para chegar na presença de Deus, precisa ser através de Jesus. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. A primeira coisa que o adorador fazia era impor as mãos sobre uma ovelha, um cordeiro, e fazia um sacrifício, simbolizando que através de Jesus, aquele que era inocente, nós podemos ter acesso a Deus. E dentro do tabernáculo tinha vários objetos que também são retratos de Jesus. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele. Era um preparo para Jesus chegar. E nesse momento aqui, tem um levantamento de fundos aqui. Uma ordem para edificar esse santuário. Um lugar para a glória de Deus. E a estrutura tinha que ser do jeito que Deus falou. E aqui, se você ler com calma, é muito minucioso, detalhista. Tinha que ser do jeito de Deus. Tinha que ser um capricho. Eu quero mostrar aqui esse vídeo que vai nos dar uma ideia desse tabernáculo. Por favor. Já preguei sobre esse tabernáculo aqui em outro momento. Quando você entra dentro daquela tenda, de um lado você viu o castiçal com 7 luzes. 7 é o número da perfeição, e ele aceso continuamente, não podia deixar apagado, que simbolizava Jesus, que é a luz do mundo. Do outro lado, tinha um móvel com pães, os pães da proposição, que todo dia tinha que colocar pães novos, simbolizando Jesus, o pão da vida. Aí você viu um altar com a fumaça subindo, significando a oração que o povo de Deus faz, que depende dele, que o busca. E lá dentro do Santo dos Santos, um lugar tão belo, tão sublime,
onde Deus habita no inacessível, ao lado de seres angelicais, e tem 2 querubins ali se dobrando, apontando em direção à arca, porque na tampa da arca de ouro, uma vez por ano, o sacerdote entrava com o sangue que tinha sido derramado lá fora, e ele aspergia ali, simbolizando que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, que Jesus entrou no Santo dos Santos como a oferta definitiva, e Deus aceitou. E dentro da aliança, a arca da aliança, que simboliza a aliança de Deus com o seu povo, e lá dentro a lei, que não nos salva, que aponta nosso pecado, mas também é boa, porque é um padrão, e ela não salva, mas a vara de Arão, que era uma varinha que floresceu, que teve vida onde não tinha vida, que é o que ele faz em nós, nos dá a vida de Deus sem que a gente mereça. É uma história linda, 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 a construção do tabernáculo. E eu quero propor aqui para nós, essa proposta agora de manhã, você, vamos ler juntos? Você foi convocado para adorar a Deus com seus recursos e seus dons. Você. Homem, mulher, criança, você foi chamado, você foi convocado para ser adorador. Adorador do Deus vivo e do Deus verdadeiro. E nesse sentido, tem 2 palavras aqui que saltam aos olhos aqui, que é a espontaneidade. Espontaneidade, a mesma coisa que voluntariedade, disposição, não por obrigação. Paulo falou para Filemon: eu queria que esse gesto que você fizesse não fosse como obrigação, fosse por amor. Você sabe que é isso que Deus espera de nós? Que nós o obedeçamos tão somente por amor, espontaneamente, não por imposição. E olha esse versículo: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor, todo aquele que de coração, tem aquela música, né? É de coração? Lembrou? De coração. Todo aquele, tem gente que não quer, não é de coração, não participa, não se envolve. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará uma oferta ao Senhor. Eu posso contar com a sua ajuda para você examinar comigo aqui, na Bíblia mesmo. Faça um exercício agora, 35, 20. Bem rapidamente aqui, gente. 35, 20. Olha na Bíblia. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu. Olha a espontaneidade. O que eles fizeram? Trouxeram. Não só desejaram no coração, mas agiram, trouxeram. Ok? Vamos olhar, 22. 22. Todos os que se dispuseram, olha a espontaneidade, tanto homens como... Quem falou que é só homem? E temos umas senhoras valentes aqui na igreja. Graças a Deus por elas. É bazar, é jantar, é almoço, oferta de construção, sempre nos ajudando. Trouxeram também. E as madames trouxeram o quê, gente? Olha aí, ó. Joias de ouro. Todo tipo. Broche, brinco, que a avó deu, que a tia tinha, anel, ornamento. Apresentaram os seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Eu li o 22, certo? Olha o 25. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos. Elas fizeram com as próprias mãos. 26. Eu já li o 26. Todas as mulheres que se dispuseram, que tinham umas donas que não se dispuseram. Tá certo? Olha agora os líderes, 27. Diáconos, pastores, olha a gente aí, ó. Os líderes, professor de escola bíblica, líder de PG, os líderes trouxeram pedras de ônix, coisa de caprichada também. Não é meia boca, não. Algumas pessoas trazem para o bazar, coisa que ela não quer despejar. Já teve coisa aqui na nossa igreja que a gente recebeu que não podia aproveitar. Aqui é capricho, coisa de primeira. O que mais? O 29. Todos os israelitas, tanto homens como mulheres, trouxeram
Como é legal, como é maravilhoso quando toda a igreja, desde as criancinhas no berçário, e vão crescendo, e vão aprendendo sobre Deus, e vai toda a comunidade como se fosse um só homem. Meus irmãos, existe um nível de igreja saudável que quando há uma unidade, uma conexão nesse corpo, nós não podemos subestimar o poder da unidade de um povo que depende de Deus. Já preguei aqui, mostrando no Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha unidade, esse povo era imbatível. Não pelo povo em si, mas por causa do Deus desse povo. Salmo 133 fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E termina o Salmo: quando isso acontece, Deus ordena a bênção. Por isso a gente precisa estar perto do povo de Deus, para a gente pegar carona na bênção e fazer o possível para promover a unidade. Você percebe que Moisés não faz uma argumentação apelativa. Você vê Moisés aqui chorando no púlpito, pedindo: oh, pelo amor de Deus, traz uma oferta. Manipulando as pessoas para o seu engrandecimento. Isso aqui é um movimento para Deus, não é para homem, não é ministério de homens. É algo de Deus, há um clima que toma conta. É como se Moisés falasse: não queremos que alguém contribua com relutância ou por obrigação. Nós queremos corações dispostos, espontâneo. E quando você ama Jesus, você foge do básico. O dízimo já tinha sido praticado por Abraão, Isaac, Jacó. Às vezes a gente leva a vida de uma maneira ordinária. Ordinária, não no sentido negativo, mas ordinária no sentido de um certo padrão. Deixa a vida no piloto automático. A gente vive no natural. Há momentos que Deus nos chama para uma vida sobrenatural. Porque quando a gente ama, a gente faz sacrifícios. Quando você gosta do seu time de futebol, você compra camiseta, compra chaveiro, anda, chega no estádio 2 horas antes, até para assistir jogo ruim, mas é porque é seu time. Aí você faz o esforço. Quando você ama a sua família, você se sacrifica, deixa de comprar certas coisas, compra um presente para um, compra um presente para outro, por amor. Quando alguém ama a obra de Deus, ele topa, porque é pela fé. Ele ama, ele se sacrifica. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais se sacrifica, quando a gente sacrifica demais, é proporcional ao amor que a gente tem por aquilo pelo qual a gente se sacrifica. Porque Jesus te ama demais, demais, demais. Ele não mediu o sacrifício. É para morrer, eu morro. Se é para eles terem a vida eterna, eu dou a vida eterna. Porque eu amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O maior ofertante é Deus. Que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é nosso exemplo daquele que se doa, doador por nós. Oferta de gratidão. Tem até um texto aqui. Oferta de gratidão. Cada um, Novo Testamento. Contribua segundo propôs no coração, não por tristeza, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Quando nosso filho nos obedece por obrigação, dá vontade de não querer. Mas às vezes a gente, até por obrigação, não é? Para poder ensinar para ele. Mas quando é espontâneo, não é melhor? Quando alguém faz algo por você porque te ama, quando a gente obedece a Deus por amor, espontaneidade. Essa é a palavra que aparece aqui. E a segunda palavra que aparece aqui é generosidade. Observe no 36, versículo 3. 36, versículo 3, está comigo?
receberam de Moisés todas as ofertas. Aqui já tinham trazido, os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer, olha a palavra voluntária de novo, ofertas. Quando, gente? Manhã após manhã. O clima tomou conta do acampamento. Uma euforia. Parecia uma coisa, eu vou fazer uma comparação aqui, só para a gente poder entender. Parecia assim, um junta-panela coletivo que o povo queria, cada um levava alguma coisa. Queria servir, queria homenagear, estava junto, por uma causa. Havia um clima de doação. Isso foi resgatado na igreja do Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 2, fala que tinha uma alegria em compartilhar. Havia uma alegria, um temor santo, uma disposição. Tinha gente que vendia seu patrimônio para ajudar um necessitado, porque ninguém passava necessidade. Porque a causa naquele momento é que ninguém deveria ficar de fora da igreja, todo mundo suprido. Sabe esse clima de alegria? Então a gente vê aqui, diferente de hoje, né? Muitas vezes tem igrejas apelativas, pessoas se matando de doar, sendo exploradas. Aqui as pessoas queriam, como 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, eu quero participar dessa obra, deixa-me participar, é um privilégio, não é obrigação, é um privilégio. Gente, busca primeiro o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Esse povo tinha ouro, tinha prata, tinha pedra preciosa? Tinha. De onde eles tiveram? Eles ganharam do Egito. Quando eles estavam saindo, Deus falou para os egípcios, convenceu, e os egípcios doaram. Fala que eles despojaram os egípcios. É como se o egípcio falou assim, vai embora, vai embora, vai embora, toma aqui meu brinco, toma aqui meu ouro, vai embora, vai embora, vai embora. Tão desesperados que os egípcios estavam, pelo incômodo da presença deles. Quem deu? Os egípcios ou Deus? Deus. Eles doaram para fazer o tabernáculo. Depois eles vão para a terra prometida e vão ganhar suas casas. Deus sempre dá. Você tem percebido o agir de Deus na sua vida? Todos esses que doaram aqui, nós nunca vimos alguém reclamando por nada, de ter dado alguma coisa na obra de Deus. Porque nós nunca damos como Deus nos dá. Ele sempre superabunda, sempre acrescenta, mais do que suficiente para nós. Lucas 6,38 fala para a gente imitar. Dai, dar-se-vos-á. Boa medida. Recalcada, ele recalcada dá para a gente. Transbordante, ele faz transbordar na nossa vida. É um milagre que a gente experimenta, uma graça especial do nosso Deus. Chega um momento aqui, pessoal, que os artesãos, tem até um homem aqui que a gente não pode esquecer dele, 36:2, Moisés chamou Bezalel. Você já ouviu falar do Bezalel? Gente finíssima aqui, profissional de alta patente, mestre Bezalel, e o talentoso Aholiabe. Esses dois camaradas aqui eram artesãos, engenheiros, profissionais, de primeira... Olha, se eu tiver gêmeos, eu vou chamar meus dois meninos, de Bezalel e Aholiabe. Você fala assim, pastor, você tem mais de 50. Abraão tinha mais de 80. Não é Sara, quer dizer, Sandra. Ela está aqui falando, vai sonhando, vai sonhando. Meus irmãos, quando Deus move nosso coração, sem constrangimento, sem culpa, porque você ama, aí você separa aquela parte e você doa, porque você ama, porque você vê Deus cuidando de você. Você não experimenta a necessidade, porque é um ciclo virtuoso. Todo mundo participando, contagiou esse povo.
A gente precisa pedir para Deus para ter esse contágio aqui, essa operação tabernáculo. Imagine os carpinteiros, os pedreiros, as mulheres cantando e tecendo costura, e aquele clima, e as crianças perguntando, mãe, quando vai ficar pronto? Quando vai ficar pronto? E cada um fazendo a sua parte, e aquele lugar, no meio do deserto, eram 12 tribos, de maneira muito engenhosa, de maneira muito, vamos chamar assim, caprichada, organizada, em volta do tabernáculo, lugar, e aquela construção ganhando forma, cada dia mais, e trazendo as ofertas, e cada dia mais, porque havia no coração uma expectativa de que nosso Deus vai estar mais pertinho da gente. A gente vai poder ir lá orar, oferecer nosso sacrifício, vai ser uma coisa incrível. Então criou essa euforia. Eu até poderia colocar mais uma palavra, obediência aqui. Uma obediência implícita. Sabe, quando a gente ama, a gente obedece. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele, disse Jesus. Ele vem ficar cada vez mais pertinho de nós. Meus irmãos, às vezes a gente faz gesto de extravagância para Deus. Lembra daquela mulher que derramou o frasco? Era tão precioso aquele perfume. Eram 3 dias antes de Jesus morrer. Ela foi e derramou aquele frasco caríssimo, importado, sobre a cabeça de Jesus, e aquele perfume abençoou até quem não merecia, como Judas, que estava naquele ambiente. Inundou. A extravagância você não explica. A pessoa racional fica medindo. Judas foi racional. Desperdício. O mesquinho age assim. Quem é extravagante e ama, ninguém segura essa pessoa. E essa extravagância tomou conta do arraial. Meus irmãos, concluindo aqui. Você foi chamado, 1 Pedro 4,10. Servir ao Senhor, cada um, conforme o dom que você recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Concluindo, nós queremos consagrar ao Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Sua família, sua carreira, seus negócios, seu casamento, seus filhos. Seus planos serão bem. A gente quer consagrar para que não seja uma obra humana. A igreja não precisa de prédios. Nós não precisamos mais de tabernáculos. Aquele tabernáculo foi absorvido depois pelo templo que Salomão construiu. Pegou os objetos e colocou dentro do templo. O templo foi destruído. Nós não precisamos mais de tabernáculo nem de templo, porque você é o templo do Espírito Santo. Não é isso que diz 1 Coríntios 6,18? Vós sois o santuário de Deus? Quando Jesus chegou, a palavra usada para Jesus, o verbo habitou entre nós, aquela palavra habitou significa tabernaculou. Jesus é o tabernáculo vivo. Não precisava mais desse mais. Porque ele chegou. Ele vestiu essa pele humana. Ele é o tabernáculo, Jesus. Lembra que ele falou, eu habitarei no meio deles, estarei com... Jesus estava aqui habitando. Por isso que Jesus era Deus homem. Deus encarnado. Era só um retrato. Ele chegou. Era só sombra. Jesus agora é a essência. Você entende isso? E quando Jesus nos deixou, falou que nós seríamos o tabernáculo. Agora, prédio, a gente precisa? Ajuda, não ajuda? Se tiver uma perseguição e os prédios forem impedidos das pessoas adorarem, tem países que as pessoas são perseguidas, não tem prédio. É um privilégio ter um prédio. É uma base de operação. Igreja é plataforma de lançamento. A gente não depende do prédio. Mas ele nos ajuda bastante, sim ou não? Quanta ajuda tem sido esse prédio ao longo dos anos? Só que ele foi provisório. Tem limitações aqui dentro, o teto é baixo. A gente faz um evento, lota, as pessoas ficam desconfortáveis. Temos essas colunas, atrapalham. Essas colunas impedem. Quando a gente faz um evento aqui, não dá nem para vocês verem
situações que acontecem aqui, não dá para jogar o telão mais para cima, a acústica é ruim, é horrível a nossa acústica. Por isso que a gente precisa de um espaço novo e temos aqui. Por isso que a gente quer, então, desafiar você a unir-se a nós, para a gente poder sonhar juntos. Se Deus quiser, se Deus se agradar de nós, a gente vai construir. Vamos ver, então? A gente preparou? Finalmente, vocês vão ver agora a maquete do nosso pequeno tabernáculo provisório, porque Jesus vai nos chamar para ir com ele, não é? Mas até lá, então vamos ver a nossa planta aí. Jesus não morreu por prédios, a gente precisa lembrar disso. Prédio é funcional. A paixão de Jesus são pessoas. E a gente precisa ter sabedoria para Deus, para não mergulhar em construção e esquecer de gente. Gente é a razão da morte de Jesus. Então, nosso objetivo é poder trabalhar, treinar pessoas para que a igreja seja uma plataforma de lançamento. Gente que vem aqui e vai servir no mundo, no Brasil e em outros lugares. Vamos lembrar disso, irmãos. Nós tem prédios mais bonitos, mega prédios. A gente não está em busca de construir catedrais
por causa de vaidade. Deus nos livre disso. O objetivo do Senhor, pessoas, 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 pessoas. Prédio é um detalhe. Vamos lembrar disso? Então eu quero também convidar o pastor José Arthur, e também uma honra para nós, uma alegria, né, eles estarem nesse dia conosco aqui, o Paul e também José Arthur. José Arthur é o diretor da Faculdade Logos de Teologia, e ele veio também, ele está hospedando o Dr. Paul, que é o presidente da missão ABWE. Então, muito bem-vindos em nome da igreja, por favor. You're welcome. Bem-vindos. Obrigado, viu? Bom dia. This is an exciting day, is it not? Esse é um dia muito emocionante, não é? I'm Paul Davis, the president of ABWE. Eu sou Paul Davis, o presidente da missão ABWE, Associação Batista para Evangelização Mundial. And as president, I represent over 1,000 missionaries, full and part-time, all around the globe. E como presidente, eu represento mais de 1.000 missionários, alguns tempo integral, outros tempo parcial, ao redor do mundo. In 70 different countries. Em 70 países diferentes. Ele tem microfone? And we have over 3,000 churches in the United States that are praying and giving to send out those missionaries. E temos mais de 3.000 igrejas nos Estados Unidos que oram e ajuntam recursos para enviar esses missionários. And as we send missionaries into different countries, we try to plant little seeds of the gospel. E enviando missionários nesses muitos países, tentamos semear sementes do Evangelho. And in some places, those seeds get trampled underfoot. Em certos lugares, essas sementes ficam pisadas. And in some places, thorns creep in and crowd out the seed. Em outros lugares, erva daninha vai sufocando. And in some places, the seed sprouts up, but the sun comes out and the seed withers. Em outros lugares, a semente pega e começa a crescer, mas o sol vai queimando. But oh, there are other places where the seed is planted and the plant grows and it bears fruit 100-fold. E há outros lugares onde a semente começa a crescer e aumentar em tamanho e rende frutos, às vezes 100 vezes. I feel so blessed to be a part of ABWE and having been a part of when you were a small seed, but also to see you as you are bearing fruit 100-fold. É minha bênção fazer parte da missão e ver como a semente rendeu fruto aqui, produziu fruto. E essa é a única parte que eu posso lembrar, né? You're talking too long. And no. This project is exciting not because it fixes parking. Esse projeto é muito emocionante, não só por consertar o problema de estacionamento. Although you need to fix your parking. Mas você precisa realmente resolver esta questão. And not because it gives you a bigger building. E não porque lhe dá um prédio maior. And you need a bigger building. Você precisa de um prédio maior. But because you're creating a space where God can meet with you. Porque vocês estão criando um espaço onde Deus pode reunir com vocês. And you're expanding it so that you can bring your family and your neighbors to meet with God. Você está aumentando o espaço para que você possa trazer sua família e seus vizinhos para encontrar com Deus. When we first were sending missionaries to Brazil, quando nós começamos a enviar missionários para o Brasil, we did 3 things. Nós fizemos 3 coisas. We prayed, nós oramos,
we gave, nós doamos and we went to work. e trabalhamos. Can I encourage you, church? Pray, give, and go to work. Posso encorajar vocês, igreja, vocês devem orar, vocês devem ofertar, vocês devem trabalhar. And watch the fruit that God will produce. E pode assistir, pode observar como Deus vai produzir fruto. Amém. May God bless you. Que o Senhor te abençoe. Amém. Obrigado.